Olá chicos e chicas, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de la língua espanhola. Eu sou Daniel. Vamos a estudar e em la clase de hoje nós vamos a falar acerca de los verbos en el pretérito imperfecto. Então, se pergunta a usted, ¿sabe lo que es un verbo? ¿Sabe cuáles son los tempos y modo verbales? Y lo que es el pretérito imperfecto del indicativo. Entonces, vamos a saber. Slide de la pantalla. Então, o pretérito imperfeito do indicativo, esse nome complicado, esse nome grande, mas que, na verdade, quando a gente vai analisar, é bem simples, na verdade. A estrutura a gente já identifica. Então, você só tem que saber, na verdade, que o pretérito, ele se refere ao passado. Então, tá bom? Então, quando nós falamos pretérito na língua espanhola, estamos falando do passado. É claro que temos aí vários tipos de passado, pretérito indefinido, pretérito perfeito, imperfeito. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar daquele passado que ele está em continuidade, ele não foi totalmente encerrado, porque é uma ação que você fazia antigamente, que hoje pode não fazer mais. Vamos ver isso aqui nos exemplos práticos. Olha só, nessa primeira situação comunicativa aí, dessa tirinha, do gaturro, então ele faz uma colocação aí. Antes, la comunicación familiar de la cena no existia. Estavam todos pegados a la pantalla de la tele. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, vou destacar o verbo aqui, o existia, e ele está falando que antigamente as famílias ficavam na frente da televisão durante a janta, ou seja, elas ficavam presas ali àquela situação. Então, a comunicação familiar não existia. Ou seja, essa ação de existir, ela é uma situação passada, porque ela foi antigamente. Porém, hoje ela pode ter mudado. A comunicação que não existia pode existir. Ou pode continuar não existindo. Então, continuando aqui na tirinha, ele fala, ó, porém a sociedade, pela sociedade evolucionou, a tecnologia avançou e a coisa cambiou. Então, ele está falando que a sociedade evoluiu, a tecnologia avançou e as coisas mudaram. Agora estão todos pegados a la pantalita del celular, del móvel, ou seja, mudou da televisão, agora todo mundo fica no celular. Ou seja, a comunicação familiar continua não existindo. Então, destaca aí por existia, que está aí no pretérito imperfeito. Professor, ainda não entendi. Então, vamos conceituar aqui o que é o pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito indicativo é no tempo. Como eu disse, que tempo, galera? O passado. Um tempo verbal de modo indicativo. Por que se chama indicativo? Porque ele indica uma ação, é concreto. É diferente do modo subjuntivo, que é algo imaterial, que é uma possibilidade, que é uma probabilidade. O indicativo quer dizer uma ação que foi feita realmente. E que expressa em espanhol curso de acciones passadas, cujo princípio e fim não se concreta, ou seja, é aquele passado que ele pode ser alterado. Então, vejamos alguns exemplos aqui. Antes, Irene, Marga e Clara viviam em la mesma cidade. Então, observe que o verbo viver, que é de morar, de habitar, antes, ó, ele já está dizendo, antes, Irene, Marga e Clara moravam na mesma cidade. Esse morava na mesma cidade, possa ser que hoje em dia, antes, Irene e Marga não vivam mais na mesma cidade. Elas podem viver em cidades diferentes, cidades distintas. Então, por isso que essa ação é chamada de imperfeita. Por quê? Porque pode ser que no presente ela tenha sido alterada. Então, é possível que ela tenha sido alterada. Então, por isso que diz que é imperfeita, que ela não está acabada. Tá bom? Aqui no verbo 2, que davam todas as tardes depois de classe e se reiam separar. Ou seja, elas se encontravam todas as tardes e ficavam rindo sem parar. Então, pode ser que antigamente elas se encontravam todas as tardes e hoje elas não se encontram mais. Pode ser que elas se encontrem pela manhã, pela noite ou nem se encontrem mais. Então, essa ação, lá no passado, ela pode ser alterada. Por isso que ela é chamada de imperfeita.
Continuando. Charlaban durante horas, mientras comiam pipas no parque, ou seja, elas conversavam, né, enquanto riam, comiam pipocas no parque. Então, pode ser que hoje essa ação não seja mais feita. Ela está fazendo uma recordação do passado que era e hoje pode não ser mais. Então, todos esses verbos aí destaque, o verbo eram, charlavam, quedavam, viviam, estão no pretérito imperfeito, porque são ações feitas, realizadas no passado, que podem ser alteradas no presente. Então, para que utilizamos o pretérito imperfeito? Então, você pode descrever o passado: rutina, lugares e épocas, personas, circunstâncias, situações. Então, são ações concretas que as pessoas podem fazer em um passado e hoje em dia podem fazer mais. Então, geralmente se usa ações habituais com ações não terminadas. Por isso que você coloca no terminadas, porque ela pode ser, ela tem esse caráter de poder ser alterada. Aí mais alguns exemplos, né? Veamos todas as coisas que alguém iba a ser em lunes, ou seja, vejamos todas as coisas que uma pessoa vai fazer ou ia fazer, ela pensou em fazer na segunda-feira. Aí, ou seja, ia a começar a dieta. Mas observe que aqui, ó, olha só, porém ela começou a dieta? Não, na verdade ela está comendo aqui à vontade. Então é uma ação do passado que na verdade no presente ela pode ser alterada. Então ele pensava em fazer a dieta, porém na prática não está fazendo mais. Poner um pouco de ordem, ou seja, colocar um pouco de ordem na sua vida, mas na verdade tá aqui é uma bagunça, uma situação. Então, uma ação que ela foi alterada. Buscar sua verdadeira vocação, vocação de não fazer nada, ficar só pensando. Então observe com a ação que se pensou no passado, porém no presente pode ser alterada. Estudar para concurso. Olha o estudar do cidadão para concurso, ficar na televisão deitado no quarto. Então, não se concretizou. Deixar de fumar. Na verdade, aumentou o consumo de cigarrilhos aí, ó. El lunes deveria, aí a crítica da tira, el lunes deveria ser declarado Dia Mundial de lo Incumplido, ou seja, segunda-feira deveria ser encarada como Dia Mundial do Não Cumprido. Então, essa situação aí bem ilustrativa para consolidarmos aqui a questão do pretérito imperfeito. Agora temos a estrutura gramatical, como fazemos para transformar os verbos aí em, ou transpor ele de tempos verbais, por exemplo, do presente para o pretérito imperfeito. Tá bom? Então, por exemplo, nós temos qualquer verbo que termine em AR, a tabela me diz aqui, que se eu colocar essas terminações aqui, ela vai ficar no pretérito perfeito. Será, professor? Bora testar? Vamos escolher aqui o verbo amar, por exemplo. Então, eu posso dizer que yo, se eu extrair o radical, aqui, ó, o radical é esse AM e a desinência é o AR, tá bom? Então, se eu tirar a desinência e substituir aqui pelas terminações, botar o radical mais a terminação, aba, então, yo amava, verdade, tá ali, yo amava. Isso quer dizer que eu amava, hoje posso não amar mais. Ah, professor, coloca outro verbo aí, coloca o verbo cantar. Então, vamos lá, verbo cantar. Se eu deixar o radical cante, a desinência R, e colocar a aba, cante, mais aba, fica cantava, tá certo? Confere, de eu cantava. Realmente. E para os verbos terminados em ER e R, nós extraímos aí a desinência e colocamos os radicais abaixo. Aí temos o exemplo aí do verbo aprender e o verbo beber. Então, por exemplo, aqui, ó, no verbo aprender, se sacou a desinência R, manteve-se o radical na primeira pessoa aqui. Então, mantendo o radical e colocando o ia, que está sugerindo aqui, ó, ficou aprendia. Então, se eu aprendia, pero hoy puedo não aprender mais. Então, é o que a questão aqui disse, né? E essa estrutura aí se mantém
para todas as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa do singular, segunda, terceira, e tem as pessoas do plural, nosotros, vosotros, ellos, ellas e usted. A continuação, temos os verbos reflexivos, né? São aqueles que sofrem e praticam a ação ao mesmo tempo, são chamados também aí de sujeitos, né? O sujeito que pratica e sofre a ação, né? O reflexivo. E aí, por exemplo, o verbo reír-se, aí nós temos que separar a sua flexão aqui do sujeito, né, que sofre a ação, do verbo, colocar ele no passado imperfeito. Então, quem se reísse fica se reía, tá? Ah, professor, isso é um pouco mais complicado. Porque a questão da estrutura dos verbos reflexivos, ela é uma questão também um pouco controversa, dentro da análise sintática, tem que se saber entender esses sujeitos, os tipos de sujeito, para também entender o que são os verbos reflexivos, que é esses que praticam e sofrem a ação. Aí tem-se que entender também a questão das vozes verbais, tá bom? Que são aí conteúdos prévios para se entender esse assunto. Mas aqui só para mostrar mesmo como é que se coloca esses verbos no pretérito imperfeito indicativo. A continuação, deixa eu apagar aqui. Opa, aqui, né? Vamos apagar essa. Vamos passar uma borrachinha aqui, um borrador. Vamos borrar a informação, né? Vamos passar aqui. Então, aí os verbos, aí são os verbos irregulares, ou seja, aqueles que eles não mantêm o radical quando vão trocar de forma. E os principais dele aí, os I, o C e o V, tá? São os principais. Se você quiser te bater um print aí da tela, tá bom? É importante, porque são os principais verbos radical. Aí também fazendo um comparativo entre o imperfeito e o indefinido, porque os dois verbos são do passado. Só que um se refere a uma situação que ela pode mudar no presente e a outra não. Observe, é uma situação completa, terminada, não tem como voltar atrás e mudar. Por exemplo, primeira frase, ayer comia pizza em minha hora de almuerzo. Então, se ontem eu comia pizza na hora do almoço. Hoje eu posso não comer mais, eu posso comer outra coisa na hora do almoço. Posso comer um frango, posso comer, né, um pollo à la brasa, pode comer um ceviche. Agora, quando eu digo ayer comi, às 4 da tarde, não tem mais como voltar essa ação. Quem comeu, comeu e pronto, está acabado. Então, essa é a diferença, que o indefinido não se tem mais como alterar. A ação está completamente terminada. Então, vamos às nossas atividades. Atividade 1 na tela. Aí temos, completa texto com pretérito imperfeito dos seguintes verbos. Aí temos os verbos, fazer, encantar, ser, levar, ter, viver, que é de morar, regressar, tirar e estar. Vamos preencher o texto. Quando Miriam, 15 anos, é a idade, né, galera? Então, quando tinha 15 anos, era uma chica barrita, ou seja, baixa e morena, que, aí temos o, complementa aí, ele, pelo corto. Então, no espanhol, a gente lleva, tá? A gente não tem. A gente fala no português, a pessoa tem o cabelo curto, tem o cabelo comprido. No espanhol, a gente não fala o verbo ter, a gente fala o verbo llevar. Então, lleva pelo corto e rizado, ou seja, o pelo curto e encaracolado. Vivia com sua família na casa. O verbo viver, de habitar, vivia com sua família em uma casa. Em Triana, que é num bairro de Sevilha. Sua madre, enfermeira, o quê? Ah, professor, trabalhava de enfermeira. Ah, mas não tem o verbo trabalhar. Então, é o verbo ser, né? Vamos riscando os outros para a gente... É o famoso macete aqui, ó. Tener vai aparecer duas vezes, uma vez já foi. O levar já foi. O vivia, que é o vivir, já foi. Então, sua madre era enfermeira. Então, o verbo ser também já foi. Era enfermeira e seu padre. E seu padre o quê? Ah, professor, regressar de uma empresa? Não faz sentido. Sacar, tirar uma empresa particular, nada a ver. Estar em uma empresa particular
Não, aí eu estaria falando do presente indicativo, eu quero saber do passado. Então, assim, meu padre tenia. O verbo tener que aparece duas vezes, uma já foi, agora foi duas. Né? Ou seja, ele tinha uma empresa particular. Míria. Aí Míria o quê? Ah, Míria estudiava. Ah, mas não tem o verbo estudiar, professor? Qual é o que encaixa aí também? Míria iba. Né? Ela ia a um colégio, a uma escola, que perto da sua casa, que o quê? O I já foi uma vez, aqui o quê? Que estava, não tem o verbo quedar, que é de localizar nem ubicar, então é o está. Estava muito cerca de sua casa. Lê o quê? Lê, encantava, né? Do verbo encantar, que ele encantava estudar. E, agora sim, tirava, que é do verbo sacar. Sacar é tirar, tá bom? Então, sacava muito buenas notas, tirava muito notas boas. Por la tarde, depois del colégio, Miriam, o quê? Aí temos o verbo ser e o regressar. Então, ela iba, né? Ainda tem um verbo ir, perdão também, ó, duas vezes, só foi uma. Então, ela ia também à classe de ballet, a classe de balé, com 3 amigas da sua sala. Luego o quê? Luego regressava, ou seja, ela voltava à casa e hacía los deveres. Então tá aí utilizamos todos os verbos que estavam no presente do indicativo, conjugamos ele para o pretérito imperfeito e encaixamos ele dentro do texto. Agora vamos aqui a nossa atividade dinâmica, né? Vamos aqui a nossa atividade dinâmica. Abrir aqui o linkzinho. Vamos lá. Expandir aqui. Vamos expandir aqui. E vamos começar. Aí nós temos que acertar as topeiras que estiverem corretas, ou seja, os verbos que estiverem no pretérito imperfeito. Então aqui, ó, escuchaba, era, olha, acertei. Você, olha aí, era, dormir, não, era, é do passado imperfeito. Tuve, não. Iba, também. Hicimos, não. Dormir, não, porque é a ação já completa, não tem como alterar. Tenia, sim. Todos os verbos que terminam em ia, que esse acento é. Ó, podia, mesma coisa. Estudiava também. Aba, ia. Todas são pretérito imperfeito. Ia, olha lá. Ia, olha lá. Ah, professor, dá para fazer pelo macete do ia? Com certeza, se for verbo e terminar em ia com esse acento agudo. Ah, professor, mas o Beni apareceu aqui, termina com acento agudo, mas não é ia, é só i. Tem que ser ia. Ou aba, ó, estudiaba, ó, beia. Tempo acabou, as topeiras são rápidas, né? Se você acertou aí mais topeiras do que eu, parabéns, eu acertei só 11. Então, porque a gente está explicando aqui, vamos retornar aqui ao nosso slide. E vamos avançar aqui para o segundo link. Vamos avançar para o segundo link. Abrir aí. Ok. Carregando. Vamos expandir aqui. E começar aqui. Aí. Verbos no pretérito imperfeito. Todos os 3 estão no pretérito perfeito, ó. Todos referem-se ao passado e não estão acabados, mas vamos observar aqui os complementos, né? Então, hacía mucho calor. Ó, las 8:15 de la noche. Era ou eram, né? Ou eras. Né? Aí aqui temos que analisar o complemento. Ó. Era, né? Eram las 8:15. Porque está no plural, 8:15, ou seja, 8:15. La prima de Alice, se é a prima de Alice, ela estava, porque só está falando da prima, então tem que estar no singular. Estava muito enferma. Muito bem. Ricardo e eu, ou seja, ele e eu, sempre o quê? Se é nós outros, somos nós outros, já? Todavia estudiávamos.
Nosotros estábamos muito tristes. Aí tem que fazer, a dica é pegar aquela tabela, tá, pessoal? Aquela tabela que a gente viu lá atrás, que tem as pessoas do discurso, tem o Joe, tu, todas as pessoas do discurso. E aí você aplica, ó, Laura é quem? É ele é o quê? Ele tinha 8 anos. Então, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos encerrar aqui a atividade, tá bom? Depois, se você quiser entrar aí pelo link do WordWall para concluí-la, né, fica à vontade. Na verdade, os estudos eles devem ser assim, eles devem continuar, tá? Vamos aqui agora, vamos voltar aqui para o nosso slide, galera, para a gente fazer aqui uma retomada do que foi abordado na aula de hoje. Aí, ó, nosso mapa conceitual aí, só para finalizar. Trabalhamos aí o pretérito imperfeito no indicativo, falamos os principais usos aí, trouxemos contexto, tirinha do gaturro para a gente exemplificar, trouxemos o conceito, né, que é um tempo verbal, que expressa uma ação do passado que ela está em fase de acabamento. Trabalhamos os verbos regulares e alguns verbos irregulares, como o ir, ser e o estar. Então é isso, chicos e chicas, gracias por la participación, por haber hecho las actividades, tener participado. Conto con ustedes siempre. Hasta luego.